Gente, tudo bem? Começando mais um Fermi Explica. Excepcionalmente, a gente tá dando continuidade ao Fermi Explica, que costuma acontecer de segunda-feira, mas essa semana a gente teve muitas perguntas e aí por isso a gente veio com o Fermi Explica parte 2 hoje aí, pra gente terminar de responder as dúvidas que vocês me enviaram no final de semana e que ficaram em aberto. Pra gente, não perder o costume, vamos lá com a nossa garrafinha para ajudar a gente a bater a nossa meta hídrica. Já dá um tchauzinho pra mim, quem é que tá com a sua garrafinha aí, pra bater a meta hídrica comigo. Esperar só o pessoal entrar, vamos lembrar de compartilhar essa live para que mais pessoas conheçam esse espaço, para trazer as dúvidas, sanar essas tantas dúvidas que vocês têm em relação à enxaqueca. Boa noite, gente, muito bom ter vocês aqui, vamos lá. Quem é que tá com a garrafinha de água aí? As dúvidas, algumas são bastante repetidas de hoje, no sentido de que várias pessoas mandaram a mesma dúvida, tá? Então vocês vão ver que eu vou passar algumas dúvidas, porque a outra pergunta tá um pouco mais completinha e a resposta é basicamente a mesma, tá bom? Então vamos começar. A primeira dúvida que a gente vai terminar de responder, a última que a gente respondeu, foi da Giviana, então agora é da Margarete. Se vocês estiverem aqui no ao vivo comigo, vocês já mandam um coraçãozinho, um sorrisinho, alguma coisa pra eu saber que é a dúvida de vocês que a gente tá respondendo agora. A Margarete mandou assim: Fê, o que fazer para ajudar a aliviar dor e náusea quando preciso ficar mais tempo lendo livros ou estudando no celular ou notebook? Isso também acontece com vocês? Quando vocês passam muito tempo expostas à tela, seja celular, seja notebook, tablet, televisão, vocês sentem uma dor de cabeça, um enjoo? É importante a gente começar a observar esses sinais. Não necessariamente porque você tá tendo uma dor de cabeça com enjoo, você tá tendo uma crise de enxaqueca, tá? A crise de enxaqueca ela pode vir também com enjoos, mas muitas vezes essa dor de cabeça que surge com esse excesso de exposição à tela, tá? Ela pode ser uma cefaleia comum e não necessariamente enxaqueca. Algumas pessoas vão ter sim esse excesso de exposição como um gatilho para as crises de enxaqueca e outras vão ter como um desencadeador de uma dor de cabeça atencional, por exemplo. Algumas dicas que a gente pode utilizar nesse sentido. O que a gente pode observar, Margarete, né? Margarete, tem duas dicas que você pode utilizar. A primeira delas, aliás, são três. O primeiro protocolo que você pode fazer é o que a gente chama de 20-20-20. Como que funciona? Se você precisa ficar muito tempo durante o seu dia, seja por trabalho ou por outros fatores, né? Muito tempo na frente da tela, o primeiro fator desse 20-20-20 é que a cada 20 minutos de tela, então seja computador, telefone, notebook, tablet, a cada 20 minutos de tela, você faça uma pausa de 20 segundos. E durante esses 20 segundos, você vai olhar fixamente para um objeto ou para algum lugar que esteja a 20 passos, pelo menos, de distância de você. Esse é o protocolo 20-20-20. Ele vai ajudar a gente a descansar a nossa vista. Por quê? Porque essa dor de cabeça que você pode estar sentindo quando você fica muito tempo lendo, pode ter a ver com esse esforço ocular que você está fazendo. Então, se a gente usa essa técnica 20-20-20, a gente dá um relaxamento para esse seu olho, tá? Outra técnica que a gente pode utilizar é a técnica que a gente faz a cada 5 ou 10 minutos. Essa é boa para quem tá trabalhando em home office, para quem tá em casa, tá? Peraí que a gente caiu no Facebook. Gente, eu vou ter que entrar de novo aqui, peraí. Deixa eu entrar de novo no Facebook. Então, o que acontece? Essa técnica, a próxima, essa 20-20-20 você consegue fazer tranquilamente no escritório, por exemplo, tá? Então você tá lá, daí você faz a cada 20 minutos uma pausa, olha 20 segundos para um objeto ou algo que esteja a 20 passos de distância de você e pronto, ninguém vai ficar reparando o que você tá fazendo nessa pausa. E existe outro protocolo que você faz, é bom principalmente quando você tá em home office, que você faz a cada 5 ou 10 minutos uma pausa e observa por 20 segundos
algo que esteja distante de você, tá? Então, esse de a cada 5 ou 10 minutos, quando você tá trabalhando no escritório, pode ficar um pouco mais difícil de você fazer. Então, esse 20-20-20 é aquele que eu costumo indicar para os pacientes que estão trabalhando no escritório, tá? Você consegue fazer, ele é bem perceptível, as pessoas não vão notar que você tá lá analisando aquele objeto à distância para descansar a sua visão. Outro fator importante dentro desse cenário, a luz azul, tá? Esse excesso de luz azul, ele vai ter uma interferência em diversos fatores, principalmente no seu sono, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem hoje aplicativos para a tela do notebook mesmo, que ajudam a alterar e colocar esse filtro azul em determinados momentos do dia. A gente tem como colocar esse filtro azul no nosso celular, se você está lendo ou trabalhando com o celular, é fácil, você pode encontrar ele com o nome de modo noturno, filtro azul, vai depender aí da marca do seu celular, mas nas configurações de luz você encontra. E se você tem uma dificuldade maior no tempo de tela também, você pode baixar um aplicativo para o notebook que chama, até anotei aqui, Smart Break. Smart Break, você baixa ele no seu notebook, ele vai te lembrar de quando você precisa fazer uma pausa, pelo excesso de tempo que você está na frente da tela. Então essas são as estratégias, essas 3 estratégias que você pode utilizar. Então você pode utilizar a 20-20-20, você pode fazer a cada 5 ou 10 minutos um momento de pausa, você pode ativar a luz azul, e você deve ativar a luz azul, tanto do seu computador quanto do seu celular. Tá bom? É importante que essa exposição, é importante que a gente lembre que essa exposição intensa e constante a essa luz azul interfere na produção de melatonina. Isso vai ter uma repercussão importante na qualidade do nosso sono, tá bom? Vamos lá. Então, respondida da Margarete. Agora, a Cauê mandou assim: por que enxaqueca mexe tanto com a visão? O que a gente precisa lembrar? A enxaqueca, gente, ele é um distúrbio que acontece no nosso cérebro. O nosso cérebro é o centro de comando do nosso corpo. Então não é que ela mexe tanto com a visão. Ela mexe com a visão, ela mexe com o nosso intestino, ela mexe com a nossa sensibilidade. Quando você fala pra mim, ela mexe com a visão, isso já me remete que muito provavelmente você sofre de uma enxaqueca com aura visual, né? E o que é comum apresentar... comum a gente ver nos pacientes com aura visual? Uma visão dupla, vista embaçada, vista em zigue-zague, pontinhos pretos no campo visual, pontinhos cintilantes no campo visual, uma perda momentânea do campo visual. E tudo isso acontece porque a enxaqueca, ela acontece, a raiz dela tá no nosso cérebro, num desequilíbrio neuroquímico que acontece no nosso cérebro, que é a central de comando no nosso corpo. Então observa, ela não vai afetar só a visão, ela afeta nosso estômago, né, nosso intestino. A gente tem gente que tem diarreia ou intestino preso durante a crise de enxaqueca. A gente pode ter o enjoo, a gente pode ter o aumento da sensibilidade a barulho, a cheiro. Então ela pode afetar diversas regiões do nosso corpo porque é um desequilíbrio que acontece no nosso cérebro. Essa é a causa, tá bom? A Ana Paula perguntou assim: Fer, o que você me diz do VALP para prevenir crises? O VALP é o divalproato de sódio, né? Ele é um anticonvulsivante. O topiramato também é um anticonvulsivante, mas o topiramato acaba sendo mais utilizado ultimamente do que o VALP, por exemplo. E não sei mais o que você quer saber sobre ele. Ele é um preventivo de crises, né? Obviamente, sozinho ele não vai fazer milagre, assim como nenhum preventivo medicamentoso faz. Ele precisa ser associado a mudanças de hábito. Você precisa favorecer que esse medicamento consiga realizar o efeito dele, tá? Eu tô vendo que tem gente perguntando sobre a enxaqueca menstrual. Eu vou responder essa dúvida, Francinete. Eu vou responder essa dúvida mais pra frente, porque mandaram ela aqui do Fermo Explica também, tá bom? A K mandou assim pra mim: oi, Fer, o DIU de cobre e sem hormônio, mas ele pode causar enxaqueca? Obrigada, maravilhosa. K, então, o que acontece? Quando a gente fala dos métodos contraceptivos, né, a gente tem uma lista dos menos piores, dos piores e dos menos piores, e dos melhores, né? Então a gente pode ter o quê? O melhor que a gente pode utilizar é principalmente a associação da camisinha com o método Billings,
tá? O segundo, quando a gente fala de método contraceptivo, vai vir aí o DIU de cobre. O que que acontece? Muitas pacientes elas têm uma certa resistência ao DIU de cobre, no sentido do que ele é um DIU que pode aumentar o seu fluxo sanguíneo, tá? O seu fluxo menstrual e aumentar um pouco as cólicas, principalmente no começo, quando você o coloca, tá? Então, isso acaba sendo, para pacientes que têm já um fluxo muito intenso, isso acaba sendo um critério de exclusão para a possibilidade de usar o DIU de cobre. Dentro das opções de DIU, né, seria o DIU de cobre e o DIU hormonal, o DIU de cobre acaba sendo melhor, porque ele não tem hormônios, como você mesmo comentou, tá? Para quem não tá entendendo a relação dos hormônios, a gente já conversou em diversas lives, estou para fazer de novo mais uma live sobre enxaqueca e menstruação. Mas as alterações hormonais, elas podem favorecer o surgimento de crises, quando essas alterações não estão dentro do valor de equilíbrio do nosso corpo. É normal sim que aconteçam alterações hormonais ao longo do ciclo, mas quando essas alterações elas estão muito intensas, elas desequilibram ainda mais o nosso corpo. E aí quando esse desequilíbrio se junta com outros desequilíbrios que normalmente já estão presentes ao longo do ciclo, como uma alimentação desequilibrada, a ausência de atividade física, de exercício físico, desidratação, má qualidade do sono, níveis elevados de estresse e ansiedade. Quando esse desequilíbrio hormonal se encontra com esse outro fator alterado, aí favorece o surgimento de uma intensa crise de enxaqueca. O que eu tenho observado a cada dia mais é que nas pacientes que a gente consegue controlar esses fatores basais, que são os 5 pilares da autocura, quando vem a crise de enxaqueca menstrual, ela é uma crise leve que raramente necessita de medicação, tá? Então o DIU de cobre pode ser uma boa opção, sim. A Ediane mandou assim, vamos lá tomar água, gente. Deixa eu só ver aqui. A Ana da Ilene perguntou sobre produtos de limpeza. A gente vai falar sobre isso amanhã na nossa live de contaminação, tá bom? Espero você amanhã na live às 8h04. A gente vai falar de contaminação, vai entrar produto de limpeza, hidratante, tintura de cabelo que vocês pediram. Então eu vou falar um pouco sobre tudo isso na live de amanhã, tá? A Ediane perguntou assim, ó. Tenho enxaqueca há muito tempo. Falaram que na menopausa ia parar. Até diminuiu, mas ainda tenho crise. Procuro ter alimentação saudável, mas ainda tenho crise. Acredito que meu gatilho seja estresse, ansiedade e sono. Então, Ediane, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, né, a enxaqueca que estava relacionada à menstruação, ela pode melhorar sim depois da menopausa, tá? Então, quando você para de menstruar, pode ser que essa crise de enxaqueca diminua, pode ser até que ela suma. Agora, também pode ser que ela se mantenha como sempre esteve, como pode ser que ela piore. Não tem como a gente prever, tá? O que a gente precisa observar dentro desse cenário? Você percebe que você falou pra mim só sobre alimentação? Gente, esse é o maior erro que vocês podem cometer. É focar apenas na alimentação. Eu sei que a alimentação é um negócio difícil da gente controlar, mas eu garanto pra vocês que existem fatores ainda mais difíceis, como por exemplo níveis de estresse e ansiedade. E muitas vezes a gente passa batido por eles. Provavelmente você só parou pra pensar neles agora porque você já mudou sua alimentação e continua tendo crises. O lado bom disso é que você já conseguiu identificar então que os níveis elevados de estresse e ansiedade estão envolvidos nas suas crises de enxaqueca. Então você já sabe por o caminho que você precisa seguir. Agora, o que fazer dentro desse cenário? Vamos pensar então, você me disse, ansiedade, estresse e sono. Vamos pensar um pouquinho sobre como que a gente pode melhorar cada uma dessas coisas. A questão da ansiedade. É primeiro importante que você consiga entender o que é que está te deixando ansiosa. Em que momentos você se sente ansiosa, tá? E você ponderar o quê? Porque a ansiedade, a gente antecipa a possibilidade de acontecer algo. E normalmente é algo ruim. Então é importante que você, quando sentir essa ansiedade, você pondere, por exemplo. Vamos pensar na questão do Covid. Vamos dar um exemplo, porque a gente sabe que muitas pacientes estão sentindo um nível muito elevado de ansiedade justamente por conta do Covid, o medo da contaminação. Bom, eu preciso sair e eu sei que tem um vírus lá fora doido, né? Que tá matando milhares de pessoas no dia.
isso me deixa ansiosa. Bom, faz sentido eu me sentir ansiosa por isso? Faz. Faz sentido você se sentir ansiosa, você sentir medo. Tem algo que eu possa fazer para amenizar esse meu medo? Qual que é o medo? De contrair o vírus? Tem. O que eu posso fazer? Eu posso sair só quando for muito, muito, muito necessário. Eu posso, quando sair, usar máscara. Eu posso, quando sair, ter o meu álcool em gel nas mãos, sempre perto. Eu posso, quando chegar, me preocupar em trocar de roupa, não colocar o sapato que eu andei na rua para dentro de casa, higienizar os produtos que eu comprei no mercado. Ou seja, quando você já trabalha todas essas soluções por conta, né, que estão vindo por conta dessa ansiedade, que é o medo desse vírus, por exemplo, você consegue acalmar o seu cérebro porque ele entende que você tem solução para esse problema. Você não está à deriva nesse sentido. Então, esse é um exemplo pensando na ansiedade do Covid. Agora, pensando, por exemplo, no estresse. Você está com um nível de estresse muito elevado, que foi o que você comentou aqui pra mim. O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, praticar atividade física. Mas sem sair de casa? Sem sair de casa. Você pode fazer, já começa pelos alongamentos matinais. Depois, faz um aeróbicozinho, nem que seja você ficar andando pela casa pra lá e pra cá por 15 minutos. Já é um exercício físico. Ah, você tá com o joelho bom? Faz uma corda, pula a corda. Ah, você tem uma estrutura um pouco melhor? Faz uma bike em casa então. Ou se você puder utilizar no seu prédio, faz uma bike no seu prédio. Mas pratique atividade física, exercício físico. Não tem nada disso. Ah, não tô a fim de pagar de louca andando pelo apartamento. Dança. Fecha a porta do seu quarto, põe uma música. Faz uma dança, assiste um vídeo, tem vídeos ensinando a prática de dança. O cara vai lá, a mulher vai lá, faz os movimentos, você copia, pronto. Aproveita esse momento, se você tem filha nova, filho novo, chama ele pra fazer esse momento com você. Influencia a praticar exercício físico também. Ah, Fer, eu ainda continuo saindo, eu tenho que sair todos os dias pra trabalhar, enfim, não tá dando pra ficar em casa. Então faça uma caminhada. Isso vai ajudar a diminuir os seus níveis de estresse. E a questão do sono, primeira coisa, a gente vai ter que tratar antes a sua ansiedade, porque a sua ansiedade também vai interferir na qualidade do seu sono. Então, primeiro trata a ansiedade, consequentemente você vai conseguir melhorar a questão do seu sono. Mas pratique a higiene do sono. Como que você vai praticar a higiene do sono? Né? Evita o uso de tela 1 hora antes de dormir. Apaga as luzes da casa, diminua a luz da casa pelo menos 40 minutos antes de você dormir. Jante cedo, durma cedo, acorde sempre no mesmo horário, independente se é sábado, domingo ou feriado. Esses são alguns hábitos que podem te ajudar a melhorar esses 3 fatores que você comentou aqui pra mim, tá bom? Vamos lá. Sabrina mandou assim: sábado eu não aguentei, fui pra UPA, fiquei de soro depois de 3 dias de enxaqueca menstrual. A gente vai falar um pouquinho mais sobre enxaqueca menstrual aqui pra cima quando me mandaram uma pergunta a respeito dele, tá bom? A Fabi mandou assim, ó: Fernanda, dor cervical sempre presente nas crises, associada a enxaqueca lateralizada pra face, região do olho e têmpora. O pescoço também dói do mesmo lado. Muita tensão na musculatura, pescoço e trapézio. Vira uma pedra, clavícula estala. Dura 3 dias. Fadiga, fonofobia, intolerância a cheiros. O último neuro que passei acha que não é enxaqueca, que seria cefaleia cervicogênica. Não tenho lesão importante na cervical. Ele se recusou fazer tratamento. Tem um diagnóstico de cefaleia tensional e enxaqueca. Mas o doutor desconstruiu o diagnóstico e deixou a hipótese. Fabi, vamos lá. Eu vou responder essa pergunta já respondendo uma outra pergunta que fizeram lá em cima pra mim. Sobre cefaleia cervicogênica, sobre cefaleia tensional e sobre enxaqueca. Vamos lá. O que acontece? A gente tem que entender que, assim, ó, são 3 tipos diferentes de dor de cabeça, tá? Que a gente tá falando aqui, resumindo essa pergunta, a sua pergunta e a outra pergunta que me fizeram. Então, a gente vai ter a cefaleia tensional, cefaleia cervicogênica e a enxaqueca. A cefaleia tensional e a enxaqueca são os que a gente chama de cefaleia primária. O que é cefaleia primária? É aquela em que a dor de cabeça é a própria doença. Ela não é um sintoma de uma outra doença. Ela é a própria doença. Não é um sintoma de uma outra alteração
física no nosso corpo, ela é a própria doença. Essa é a cefaleia primária. Então a gente vai ter aí a enxaqueca, a cefaleia em salvas, por exemplo, que também me fizeram pergunta sobre ela essa semana. Então a enxaqueca, a cefaleia em salvas e a cefaleia tensional. Quando a gente fala da cefaleia cervicogênica, ela é uma cefaleia secundária. O que é uma cefaleia secundária? Quer dizer que a dor, ela é um sintoma de uma outra alteração. E qual que é essa alteração quando a gente fala de cefaleia cervicogênica? É uma alteração na cervical, uma alteração na estrutura cervical. Então, na nossa coluna cervical, tem alguma alteração estrutural. Pode ser uma hérnia, pode ser uma inflamação, pode ser uma malformação de vértebra, pode ser diversos fatores relacionados à estrutura desse pescoço. Isso é uma cefaleia cervicogênica. Então, se você fez os exames de imagem e não apontaram nenhuma alteração na cervical, não faz sentido ele dizer para você que é uma cefaleia cervicogênica, tá? Agora, todo esse quadro que você tá trazendo para mim, de dor, outra coisa que é importante a gente comentar, é sim comum que na cefaleia cervicogênica você tenha uma dor na cervical, né? É comum também que na cefaleia cervicogênica você tenha dor em pontos específicos, principalmente na região do rosto, né, da face. Então você pode ter um ponto na lateral da cabeça, por exemplo, um ponto específico que você aperta, dói muito. Você pode ter na região dos olhos, né, que também é um ponto que você pressiona e dói muito. A cefaleia cervicogênica é uma cefaleia que piora quando você mantém a mesma posição cervical por algum período de tempo, não necessariamente muito longo. Ela piora com qualquer tipo de pressão cervical. Então pode ser que você não tolere, por exemplo, a automassagem, que sinta muita dor, que é uma estratégia que a gente costuma utilizar nas pacientes com enxaqueca e com cefaleia tensional. Então ela pode vir, por isso que acaba sendo um pouco confuso o diagnóstico. Essa cefaleia cervicogênica, ela pode vir com alterações comuns da enxaqueca. Então você pode ter alterações na visão, você pode ter enjoo, tá? Que também acontece na enxaqueca, por isso que o diagnóstico fica um pouco difícil, tá? Mas quando a gente fala da cervicogênica, os exames de imagem mostram uma alteração estrutural nessa sua cervical, tá bom? Agora, respondendo a dúvida sobre a cefaleia tensional, qual que é a dúvida? A cefaleia tensional, você não tem uma alteração de tecidos nessa cervical, alteração estrutural, nessa cervical. Ela é causada pelo excesso de tensão. A cefaleia tensional, ela é uma dor de cabeça bilateral, então ela pega a cabeça como um todo, normalmente numa sensação de faixa, assim, apertando a nossa cabeça, ou, né, então a gente sente tanto impressão, como se alguém estivesse esmagando a nossa cabeça, ou como se o nosso cérebro tivesse inchado e quisesse explodir o nosso crânio, é assim que a gente sente. Na cervicogênica, por exemplo, a gente pode ter essa sensação bilateral também, tá? Uma dor, aliás, não essa sensação, a gente pode ter uma dor bilateral que não vai ser pulsada, não vai ser latejante, diferente da enxaqueca, que é uma dor de cabeça que acontece em metade da cabeça, é uma dor pulsante, e aí ela vem acompanhada daqueles outros sintomas que a gente já comentou, tá? Então a principal diferença vai entrar no sentido de cefaleias primárias e secundárias, tá bom? Vamos lá. A Isa perguntou assim pra mim, Fer, por que minha boca amarga quando estou com enxaqueca? Gente, a boca de vocês também amarga quando vocês estão com enxaqueca? Comenta aí pra mim, pra eu saber de vocês. A boca de vocês fica amarga quando vocês estão com enxaqueca? Mas já respondo essa sua dúvida, tá? Segura essa dúvida aí que eu te respondo, é super interessante. Ali, a Jéssica falou que a boca dela amarga. O que acontece, gente? É bastante comum que a gente sinta, durante as crises de enxaqueca, a gente pode ter duas alterações muito comuns, que é a gente sentir um gosto específico na boca, que a gente não sabe por que tá vindo, é inesperado, ele vem só na crise de enxaqueca. A gente pode ter também o cheiro, a gente sentir um cheiro, e aí varia de cada pessoa, a grande maioria sente cheiro desagradável, como de cigarro, e não tem ninguém fumando perto, cheiro de queimado, cheiro de lixo, a maioria das pessoas sentem um cheiro ruim, mas tem gente que sente cheiro de coisas boas também, tá?
Então, tanto essa alteração no nosso olfato quanto no nosso paladar, ela surge como uma das alterações comuns que acontecem na crise de enxaqueca, tá? O que a gente pode tentar fazer para tentar amenizar, tá? Dentro desse quadro, já vou responder uma outra dúvida que me enviaram também, falando sobre boca amarga quando acorda. Pode ser que ajude nesse quadro da boca amarga da enxaqueca também. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, raspar a língua. Isso pode ajudar a diminuir esse gosto amargo na boca. Segunda coisa, escovar os dentes. Gente, vamos lembrar que raspar a língua não é passar a escova na língua, não é escovar a língua, tá? É raspar com o raspador, tá? Pra quem ainda não tem seu raspador, se você for lá na página da @euamoshop, vocês têm desconto de 5% no raspador com o cupom FER5 para vocês adquirirem o raspador de língua de vocês. Esse é um hábito que deve estar presente na vida de todo mundo, principalmente de quem sofre com enxaqueca. Então você pode usar o raspador, escova os dentes depois, em seguida, copo de água em temperatura ambiente, nada de água gelada nesse momento, e em seguida você faz o chá de gengibre, tá? E aí você vai tomando várias goladas desse chá de gengibre. Esse chá de gengibre ajuda a diminuir o gosto amargo na boca. Mas antes disso, a gente precisa vir com todo esse processo de raspagem de língua, de escovar os dentes, pra gente eliminar as possíveis toxinas que a gente tem na nossa boca e a gente não colocar ela pra dentro. Então isso vai servir tanto para aquelas pacientes que acordam de manhã com a boca amarga, quanto para quem tem a boca amarga durante a crise de enxaqueca. Para quem tem a boca amarga durante a crise de enxaqueca, então o chá vai ajudar muito, porque ele é anti-inflamatório, tá bom? Então ele já ajuda a diminuir, é como se você tivesse tomado um medicamento anti-inflamatório, só que ele é natural, tá bom? Então essa é a dica para a questão da boca amarga. A Lorena perguntou assim: é possível ter enxaqueca crônica e cefaleia em salvos? Sim, Lô, é possível, tá? E é muito importante, se você sofre com cefaleia, principalmente com cefaleia em salvos, óbvio que enxaqueca também, mas que você faça um acompanhamento bem próximo com o seu neurologista, tá? A RJ perguntou assim: Fer, tenho bastante enxaqueca em dias quentes. Quem aí também sofre com os dias quentes? Comenta aí pra mim, gente. Era uma coisa que pra mim era terríveis. Dias de sol era sofrimento na certa. Pra vocês também é assim? Dias quentes. Ela falou que ela fica desesperada, pois só passa quando ela consegue dormir no escuro e no ambiente silencioso e fresco. No inverno são raras as crises que ela tem. Bom, o que a gente precisa observar? Então, a gente já comentou que dentro do... Vamos pensar assim, a gente tem uma alteração de temperatura, o dia tá muito quente. O que a gente costuma fazer? A gente tá lá com o nosso ar-condicionado, com o nosso ventilador, num ambiente fresquinho. Daí a gente precisa sair pra pendurar roupa no quintal, a gente precisa sair pra ir no mercado, a gente precisa sair pra ir no salão de beleza. Enfim, a gente precisa sair pra trabalhar, a gente precisa sair. Essa mudança de temperatura, o que ela faz no nosso corpo? Para um corpo de alguém que não sofre com enxaqueca, tranquilo. Ele regula a temperatura assim, ó. Acabou, não tem problema nenhum. Esse aumento da temperatura, o que ele faz? Ele pode levar ao aumento do calibre dos vasos sanguíneos do nosso corpo, que é o que a Elaine disse aí realmente, a Shirley também falou, a vasodilatação. Esse processo de vasodilatação, ele tá envolvido também no surgimento das crises de enxaqueca. Além disso, a gente tem a desidratação, tá? Então, como que você pode tentar melhorar esse cenário? É importante que a gente entenda que a gente costuma estar muito vulnerável a fatores externos, como mudança de temperatura, quando a gente está com algum desequilíbrio. Então, antes de mais nada, vamos olhar o que é que está em desequilíbrio, tá? Se é o seu sono, se é a sua hidratação, se é a sua alimentação, se é a sua prática de atividade física, se é seu nível de estresse, se é seu nível de ansiedade, se é o uso excessivo de analgésicos, tá? Primeiro, observar o que é que está em desequilíbrio. Porque quando você tem algo em desequilíbrio, você fica mais suscetível a gatilhos externos, como, por exemplo, mudanças de temperatura. O que acontece, então? Dentro desse cenário, o que você pode fazer? Em dias quentes, aí depois que você já começou a observar qual é o fator que está em desequilíbrio e começou a reequilibrar esse fator, de medidas imediatas, o que você pode fazer? Evitar sair nesses dias muito quentes. Outra coisa, outra estratégia, deixar, se você tiver como, um umidificador de ar sempre por perto no ambiente onde você vai estar. Fer, não tem umidificador, não vou comprar um.
Pode ser uma bacia de água com um pano, pega um pano limpo, coloca, né, em cima dessa bacia de água e deixa essa bacia de água no ambiente onde você passa a maior parte do tempo. Isso vai ajudar a umidificar esse ar, porque o ar seco também favorece o surgimento de crises de enxaqueca quando a gente está com desequilíbrios. Então você pode usar essa estratégia, além de caprichar muito na sua hidratação. Então são esses 3 passos que você pode fazer que pode te ajudar. Para além disso, a água de coco, principalmente nesses dias muito quentes, gente, é uma maravilha. Ela ajuda a repor eletrólitos, ela é refrescante e ela, junto com o gengibre, tem um potencial, né, anti-inflamatório e antioxidante quando a gente junta os dois juntos. Então é uma bebida excelente para você usar nesses períodos de muito calor, tá bom? Ali, a Leda comentando que usa a bolsa gelada e alivia um pouco. Isso, ela alivia as crises, né? O que eu tô dizendo é nesse sentido dela se precaver da crise. Então, quando ela sabe, viu lá já que amanhã é um dia que vai ser muito quente, ela já se organiza para conseguir deixar tudo isso em ordem. Outro fator que tá atrapalhando, com certeza, é a questão da ansiedade. Você comentou aqui pra mim. Aí eu já fico ansiosa e aí, bom, então a ansiedade é um negócio que você precisa controlar. Se você tem uma lista de passo a passo do que você pode fazer para evitar essa dor, fica muito mais fácil, tá? Isso vai diminuir a sua ansiedade também. Então deixa essa lista lá que vai ajudar você a diminuir essa ansiedade, fica mais fácil de você conseguir controlar essa crise, tá bom? Vamos lá. A Seika Arruda mandou assim: Oi Fer, faço uso de topiramato há 5 meses. Gostaria de saber se ele é eficaz no tratamento, porque mesmo fazendo essa profilaxia, ainda sinto em média 6 a 7 crises no mês. Primeiro, vamos lá, você tá fazendo a profilaxia, tá fazendo o uso do medicamento. O que mais que você tá fazendo além de tomar remédio? Essa é uma pergunta importante. Vai comentando aí pra mim, vocês que estão aqui. O que é que vocês fazem além de tomar remédio pra tentar impedir que a crise de enxaqueca se instale? É muito importante que você tenha a parte ativa do seu tratamento. Tratamento passivo não resolve. Outra coisa importante. A grande maioria dos medicamentos, isso inclui o topiramato, eles levam 3 meses para começar a fazer efeito. Começar a fazer efeito. Daí, depois que ele começa a fazer o efeito, você precisa de um retorno com o seu neurologista para ele ajustar a dose, porque não necessariamente a dose que ele colocou vai ser suficiente para você. Pode ser, por exemplo, que ele tenha colocado uma dose muito alta, também não vai ser bom pro teu corpo. Pode ser, por exemplo, que ele tenha colocado uma dose muito baixa, que é o que costuma acontecer. Ele costuma se iniciar com uma dose bem baixa, 25 miligramas do topiramato, por exemplo. E normalmente pode-se chegar até 100 miligramas no tratamento da enxaqueca, tá? Então pode ser que essa dose ainda esteja muito baixa e que ela ainda não tenha sido ajustada, tá bom? Pois é, meu amor, não falam, Jé. Essa é uma das coisas que é muito importante, por isso que recebo muitas dúvidas nesse sentido. São muitas coisas que não são ditas na consulta e que vocês chegam cheias de dúvida em relação a isso. Olha só a Gisele comentando que tá 10 dias sem crise. Excelente. Bom, vamos lá. Deixa eu responder uma dúvida. Deixa eu terminar as dúvidas aqui. Eu vou respondendo as outras que foram surgindo porque o nosso tempo está curto. A Sara mandou assim, peraí. A Sara mandou assim: boa noite, Fer. Parei com anticoncepcional, mas continuo tendo crises. Poderia passar algumas dicas para prevenir? Vamos falar de enxaqueca menstrual. Então, gente, o que acontece? A Sara parou anticoncepcional, a gente conversa muito sobre o uso do anticoncepcional. E é importante a gente lembrar o quê, então? Que é normal que o nosso corpo oscile níveis hormonais durante a menstruação. Então, é normal que na primeira fase da menstruação até a ovulação, a gente tenha uma predominância do estrogênio e depois da ovulação a gente tem uma predominância da progesterona. O que pode acontecer e favorecer, olha Sara aí, e favorecer os desequilíbrios, né, dentro desse quadro? A gente pode ter a predominância estrogênica, lembra que a gente comentou na live de contaminação? Falei sobre isso hoje também no post que eu fiz da garrafinha de água. Essa predominância estrogênica, ela vai alterar o equilíbrio do nosso corpo. Quando que ela vai acontecer? Se a gente
costuma utilizar muitos utensílios que tem contato com o nosso alimento, que sejam de plástico. Então, aqueles potes para guardar comida de plástico, se a gente aquece marmita no pote de plástico, se a gente toma água na garrafinha de plástico. A gente pode ter uma contaminação por xenoestrogênios através de alguns cosméticos também. Isso é importante a gente tomar cuidado. Por isso que eu também fiz a parceria com a Labiato. A gente vai falar sobre isso amanhã também. Então a gente tem que entender que alguns fatores do nosso dia a dia podem favorecer essa predominância desse estrogênio no momento que não seria normal, e aí a gente precisa reequilibrar nosso corpo. Alimentos enlatados, industrializados também favorecem esse desequilíbrio do estrogênio no nosso corpo. E dentro desse cenário, algumas dicas do que a gente pode fazer. Vamos lá. Então a gente costuma dividir, gente, isso serve para quem não usa anticoncepcional, tá? Por quê? Porque quem usa anticoncepcional ovula. Então você não tem esse marco para você fazer a diferença da alimentação para cada fase do ciclo, né? Então, quando a gente tá falando de uma menstruação, né, a gente divide ela na primeira fase, que vai ser do primeiro dia da menstruação até a sua ovulação, e a segunda fase, que vai ser da ovulação até o último dia antes de você menstruar. O que é bacana você fazer, Sara? Na primeira fase, é importante que você consuma bastante alimentos verde escuro, tá? Bastante fonte de magnésio. Então você pode consumir aí o brócolis, o espinafre, couve-flor não é verde escuro, a rúcula, a couve, né? É importante também que a gente use, normalmente a gente costuma falar sobre a introdução de sementes específicas que vão favorecer a ação desse estrogênio nesse momento, e outras sementes específicas que vão favorecer a ação da progesterona no momento seguinte. Então, na primeira fase do ciclo, por exemplo, a gente usa muito a semente de linhaça e a de abóbora. Elas são importantes para regular esse nível de estrogênio. Ele tem que estar alto, mas não tem que estar tão alto assim. Essas duas sementes, associadas ao uso de chás, como por exemplo o chá de amora e o chá de dente de leão, elas ajudam a gente a manter esse nível do estrogênio. Agora, quando a gente ovula e vai para a próxima fase, é uma fase que é bom a gente evitar muito assim o carboidrato. É uma fase que a gente não tá digerindo tão bem carboidrato, a gente digere melhor gorduras boas. Então é aquela fase em que é muito bom a gente estar cozinhando com óleo de coco, por exemplo, que a gente vai temperar nossa salada com azeite, que a gente vai cozinhar nossos legumes no forno, por exemplo. Joga aquele fio de azeite, que é a gordura boa, nele, tá bom? E aí, o que mais que a gente pode pensar? Dentro dessa próxima fase, que foi depois da ovulação, a gente também tem sementes e chás que a gente pode utilizar para regular essa questão da progesterona. Então, a gente vai ter a semente de girassol e a semente de gergelim torrada, e a gente vai ter o chá de hortelã e o chá de gengibre, que são anti-inflamatórios também. Tá? Então é importante a gente saber em que momento utilizar cada um deles para ajudar a regular o nosso corpo. Então lá na primeira fase, até a ovulação, a gente ainda está numa fase que a gente digere bem carboidratos, por exemplo. Nessa é uma fase que você pode usar a mandioca, você pode usar a abóbora, você pode usar a mandioquinha, a batata doce, você digere bem carboidratos nessa fase. Depois da ovulação é uma fase que você já não digere tão bem. Então você tem que dar prioridade para os alimentos ricos em ômega 3, por exemplo. Então o salmão selvagem é uma boa opção, a sardinha é uma boa opção, não a enlatada, tá bom? A sardinha enlatada não, porque os alimentos enlatados eles também podem conter xenoestrogênios que vão alterar o equilíbrio dos nossos hormônios. Então, numa fase em que a gente não precisa de estrogênio alto, a gente vai estar com estrogênio alto, isso vai desequilibrar o nosso corpo e vai favorecer o surgimento das crises de enxaqueca. Na grande maioria das mulheres que sofrem com crises de enxaqueca menstrual, elas têm esse desequilíbrio hormonal muito grande. Então, se o desequilíbrio hormonal em si, sozinho, ele fosse suficiente para causar crises de enxaqueca, todo mundo teria episódios de crises de enxaqueca no período menstrual, e isso não acontece com todo mundo, tá? Então a gente precisa se atentar a isso. Essas são algumas dicas, tá? A gente vai voltar, eu vou fazer uma outra live sobre enxaqueca menstrual e aí a gente destrincha melhor esse assunto, tá bom? A Adriana perguntou assim: quais frutas são mais indicadas e quais são ruins? A farinha de trigo, mesmo a integral, é ruim? E o polvilho doce e azedo, pode? Aí a
Tigre Aura mandou: Fer, pessoas que têm enxaqueca pode comer frutas? Se não, quais são as indicadas? Gente, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: por que vocês estão tirando as frutas da alimentação de vocês? Não, me expliquem. Vai, quem tá tirando a fruta aí me conta. Quero saber. Eu quero saber por que é que vocês estão tirando a fruta da alimentação de vocês. Conta aí pra mim. Quem é que parou de comer fruta? Quem é que não tá comendo fruta, gente? Conta pra mim que eu quero entender. Por que vocês estão fazendo isso? Vamos lá. O que a gente precisa entender? A fruta, ela é fonte de fibra, nutrientes, vitaminas, que são importantes pro nosso corpo, tá? O que a gente vai ter que observar? Porque é doce. Mas você já cortou tudo de doce da sua vida? Você não come mais nada que é doce? Nada que tem açúcar? Nenhum tipo de açúcar? Nem mel, nem xilitol, nem stevia, nem nada? E por que você cortou o doce? Cortou, excluiu da sua vida totalmente. Eu também como fruta todo dia. Ali, eu quero entender, vamos gente, vão me contando. Ali, falaram que a fruta aumenta o índice glicêmico. A fruta pode aumentar o índice glicêmico se você não consumir a fruta, a fibra da fruta. O que vai depender então, gente? A quantidade de fruta que você consome, o que você comeu com essa fruta também vai interferir. O que você tinha comido antes, o que você vai comer depois. Porque se a gente parar pra pensar, ali aumenta o índice glicêmico. Eu vou contar um negócio pra vocês. Vocês sabiam que tudo que a gente come aumenta o índice glicêmico? Tudo, gente. A gente precisa ali. Então, também não entendo isso. A gente precisa... tudo que a gente come, gente, vira glicose em algum momento no nosso corpo. Vai virar açúcar, tá? E o que é esse índice glicêmico? A gente tem essa comida que foi digerida e vai virar glicose. E aí a gente aumenta a insulina, tá? No nosso corpo. Porque a insulina, ela vai fazer com que essa glicose consiga entrar na nossa célula. É como se ela fosse a portinha que abre, tá? Pra glicose entrar na nossa célula. Se a gente não tem essa insulina, vamos fingir que a insulina é minha unha vermelha, gente. Se a gente não tem a insulina, eu não consigo fazer sem a insulina. Se a gente não tem a insulina, aquele açúcar fica no sangue e não entra, tá? Então, tudo que a gente come vai aumentar nosso índice glicêmico. Tudo. O salsão, que é super anti-inflamatório, se você comer, ele vai aumentar seu índice glicêmico? Vai. Porque você vai digerir, porque ele vai virar energia no teu corpo. Tudo aumenta índice glicêmico. O que é que vocês precisam entender? O que é que eu bato aqui pra vocês? Não adianta vocês fazerem mudanças sem saber por que vocês estão fazendo. Uma coisa é você dizer pra mim: eu parei com os doces, com açúcar adicionado. Cara, maravilha. Perfeito. Pra tua vida como um todo, não só pra enxaqueca. Esse é o mundo ideal. Cortar o açúcar. Não tem por que a gente adicionar açúcar nas coisas, tá? Agora, a gente foi acostumado com isso, entendeu? Por isso que a gente sente essa necessidade de pôr açúcar. Mas não tem porquê. Isso é ótimo. Isso eu concordo com você. Parei, cortei o açúcar adicionado, não como mais nada que adiciona açúcar. Perfeito. Agora, fruta. Quando que a gente vai precisar pensar na fruta? Vamos pensar o seguinte. A gente sabe, alguns estudos têm saído, eu tô estudando bastante sobre isso agora, não me aprofundei profundamente ainda, por isso que ainda não fiz vídeo a respeito, não fiz live a respeito, mas vou dar um pouco do que eu tenho estudado recentemente. Sobre a histamina. O que acontece? A histamina, ela tá presente naturalmente no nosso corpo, ela atua na parte de defesa do nosso corpo, mas ela atua em diversas funções também, como neurotransmissor, e ela tem uma ação muito vasodilatadora. O que os estudos mostraram é que os pacientes com enxaqueca, eles têm um nível muito alto de histamina, principalmente durante as crises de enxaqueca. Mas fora da crise de enxaqueca, esses pacientes também têm níveis altos de histamina. Esse nível alto de histamina, ele pode acontecer, por exemplo, porque a nossa enzima que degrada essa histamina não está funcionando adequadamente. Com isso, esse excesso de histamina que não está sendo degradado vai para a nossa corrente sanguínea, leva a vasodilatação e favorece o surgimento de crises de enxaqueca. Todo mundo que sofre com enxaqueca tem que evitar alimentos com histamina?
Não necessariamente. O nível de intolerância à histamina é de 1% na população mundial. A porcentagem de pessoas que sofrem com enxaqueca são 15%. Isso quer dizer o quê? Que 14% ou mais das pessoas que sofrem com enxaqueca não tem problema com a histamina, mas que uma parte delas podem ter. Fer, como é que eu vou saber e por que raio que você tá falando dessa histamina? Porque aí entram algumas frutas. Algumas frutas são ricas em histamina. E aí, se você é um paciente que sofre com enxaqueca e tem essa relação com a histamina, aí você precisa evitar essas frutas. Mas como que eu vou saber se eu tenho essa relação com a histamina ou não? Primeiro que tem exames que você pode conversar com a sua nutricionista, com o seu neurologista, com o seu clínico geral, para observar a questão da histamina no sangue. Tanto da histamina quanto da enzima que degrada a histamina, que é chamada de DAO. D-A-O, tá? Agora, o que a gente pode fazer? Ali, ó. Isso, Leda. Ó, quem tem algum nível de intolerância à histamina, ela vai ter alguns sintomas quando ela ingere, por exemplo, a Leda falou certo, amendoins, nozes, castanhas. Quando ela ingere feijão, lentilha, grão de bico ou soja, vai comentando aí pra mim se esses alimentos são gatilhos de crise pra vocês. Quando ela ingere leite, quando ela ingere tomate, espinafre, o que mais que eu vi? Deixa eu ver aqui, eu anotei. Tomate, espinafre, berinjela, carne de porco. Quando essa pessoa tem crise também, quando ela come crustáceos, quando ela come camarão, lagosta, frutos do mar de uma forma em geral. Essa pessoa ela vai ter crise quando ela consome bebida alcoólica, principalmente vinho. Ela vai ter crise quando ela consome frutas secas. Ela vai ter crise quando ela consome banana, quando ela consome, até fiz a listinha aqui, ó, banana, morango, kiwi, uva, mamão, abacate. Então, assim, quando a gente tem, se você, ó, a Leda já se identificou, se você tem uma crise de enxaqueca toda vez que você consome esses alimentos, por exemplo, a Leda tem, isso quer dizer o quê? Que você tem uma questão da histamina envolvida. Daí é importante que você diminua o consumo desses alimentos. Aí, entre as frutas, vou repetir para vocês, para quem perguntou. As frutas com alto índice de histamina, que precisam ser evitadas, nesse caso, é o quê? Banana, morango, kiwi, mamão, frutas cítricas, tá? Então vai entrar laranja, limão e abacate. O abacate também entra nos alimentos com grande quantidade de histamina, tá bom? Então, isso vai ser necessário se você tem crise com todos esses alimentos, ou a grande maioria desses alimentos que eu citei aqui pra vocês anteriormente, que são alimentos ricos em histamina. Outro sinal de que você pode ter uma relação importante com essa histamina. Se você é aquela pessoa que tem alergia à bijuteria, por exemplo. Não pode usar uma bijuteria que você empipoca, que coça. Se você é uma pessoa que não pode se expor ao sol porque você fica cheia de bolinha e coçando, isso também pode ser um sinal de que você tem uma questão envolvendo a histamina. Se você é uma pessoa que tem muita alergia, por exemplo, a perfume, amaciante, cosméticos. Se você é uma pessoa que dá muita coceira, por exemplo, quando você sua, meio que como se você tivesse alergia ao seu suor, tá? Então, isso também é um sinal de que você tem uma questão que não tá conseguindo degradar corretamente a sua histamina. E aí é bom você evitar todos os alimentos que tenham alto índice, alta quantidade de histamina. Dentro desse cenário, então, essas frutas podem ser evitadas. Outro cenário que a gente pode pensar em evitar fruta. Por exemplo, ó, a Sara. A Sara falou que ela tirou a banana e a laranja. Isso quer dizer que aparentemente, então a Sara pode me corrigir, que as outras coisas que eu listei, o tomate, a berinjela, a carne de porco, os frutos do mar, não são gatilhos para a Sara. Isso quer dizer que a histamina, então, não tá tão envolvida nas crises dela. Isso quer dizer que as outras frutas que têm histamina, ela consegue consumir sem problema. Ela precisa tirar tudo, então? Não. Ela vai evitar o que é gatilho. O gatilho dela é a banana e a laranja. Então, ela vai evitar essas frutas. Ela não vai comer as outras.
O que é diferente quando a gente fala, por exemplo, aí a gente vai entrar na questão do açúcar. É diferente quando a gente fala, por exemplo, do suco. Ai, Fer, eu adoro tomar suco, mas suco de fruta mesmo, né? Que é saudável. O grande problema é eu vou tomar suco de uva. Vamos pensar, quantas uvas você come quando você vai comer uva? 5, 7, mais ou menos. Quantas uvas precisa para fazer aquele suco? Muitas. Muito mais do que você conseguiria comer. E ainda não tem a fibra dessa fruta. É só o caldo dela. A laranja, por exemplo. Você não tem crise com a laranja. A laranja. Vou tomar suco de laranja. Quantas laranjas são necessárias para fazer um suco de laranja? Você chuparia tudo isso de laranja? O bagaço da laranja não tá lá, gente, que é a fibra. A fibra ajuda a diminuir a velocidade com que esse alimento vai virar açúcar. A digestão, ela é mais lenta, não no sentido ruim, no sentido bom, quando a gente come o alimento com fibra. Olha outra coisa interessante que a gente observou outro dia numa paciente minha. A banana tinha passado batida, ela comia banana todos os dias. Todos os dias ela comia banana. E sempre comeu. E tinha dia que ela tinha crise e tinha dia que ela não tinha crise. Então a gente não suspeitou que a banana podia ser um gatilho. E aí na nossa última consulta de fechamento do acompanhamento, eu sempre faço uma análise, eu olho pra tudo que aconteceu com ela durante aquele mês que a gente fez o tratamento. E aí eu falei pra ele, olha que bacana, olha o que eu reparei. Você tem crise quando você come banana sozinha. Nesse caso, aí o índice glicêmico da banana ser docinha pode ter a ver. Quando você come a banana com outras coisas, você não tem crise. Quando ela comia a banana, por exemplo, com iogurte, ela não tinha crise. Quando ela comia a banana com o abacate, ela não tinha crise. Quando ela comia a banana com a laranja, ela não tinha crise. Ela só tinha crise quando comia a banana isolada. Pronto, resolvemos o problema dela. Descobrimos que o gatilho era a banana isolada, continua comendo banana todos os dias, sempre acompanhada de uma outra fruta. Ou de uma granola caseira. Resolvemos o problema. Então, tudo vem através de uma autoobservação, tá? Ali, ó, tem gente que não come as frutas cítricas, tem gente que vai ter muita crise com fruta cítrica. Primeira coisa que você observa, gente, é assim, ó, se você tá tendo crises com frequência, observa lá no seu diário da enxaqueca com qual frequência você tá comendo as mesmas coisas. Por exemplo, eu tenho crise todos os dias. Todos os dias eu como arroz, feijão e tomate. Salada de tomate com pepino. Todo dia eu como isso. Todo dia eu tenho crise. O que você vai fazer? Você vai começar a interrogar esses alimentos. Como que você faz isso? Você vai pegar, por exemplo, essa próxima semana eu não vou comer o arroz. Fica a semana sem comer arroz. Sentiu impacto na sua crise? Não. Então talvez não seja o arroz. Na próxima semana eu não vou comer o feijão. Sentiu impacto? Senti. Sinal vermelho. Pode ser o feijão. Na outra semana, já sem o feijão, você tira, por exemplo, o tomate. Sentiu melhor? Nossa, diminuiu muito a intensidade. Eu continuei tendo crise, mas menos intensa. Poxa, pode ser que o tomate então esteja envolvido nas suas crises. Mas você só vai saber isso através da autoobservação, tá? Então a gente precisa praticar. Não venham armadas com isso de não pode, tipo assim, excluir, tem que excluir a coisa da sua vida. Não faz sentido, gente. Então se questionem do porquê você tá excluindo aquilo. Faz sentido? Então, para aquela paciente, para aquela seguidora que se identificou com toda, teve alguém aqui que passou pra mim que se identificou com todos os sinais que eu falei de uma hipersensibilidade à histamina, né? Tem a questão do sol, alergia à bijuteria, carne de porco, frutos do mar, as frutas, os legumes. Então, se você se identificou, quer dizer então que você precisa procurar uma nutri e fazer uma dieta com restrição de alimentos com alta quantidade de histamina. Tudo bem? Agora, se você tem um ou outro desses alimentos como gatilho, não necessariamente você tem uma relação forte com essa histamina. Então, você não necessariamente vai precisar cortar esse monte de fruta. Não tô entendendo por que vocês estão deixando de se nutrir.
É que nem quem foi que comentou aqui? Alguém comentou aqui. Como fruta todo dia. Eu também. Sem problema nenhum. Pra pensar no suco anti-inflamatório que eu falo pra vocês, que tem vídeo aí já, sempre falam sobre ele. O que vai no suco anti-inflamatório? Maçã. Fruta. Vai uma maçã inteira. Mas eu comeria uma maçã inteira ao longo do meu dia? Eu comeria. Então não tem um grande problema essa maçã. O problema seria se eu colocasse 3 maçãs. Eu não como 3 maçãs no dia. Aí sim a gente vai se preocupar com a questão da frutose e tudo mais, que é o açúcar da fruta. Além disso, por exemplo, o pepino. Quem aí tem crise com pepino? Eu tenho pacientes que têm crise com pepino. E aí eu falei assim, mas tenta fazer o suco anti-inflamatório com esse pepino. Porque vai salsão, vai maçã, tem um monte de fibra, tenta. Não é que a paciente fez e não teve crise com pepino? Hoje em dia toma pepino no suco todo dia. Come o pepino sozinho? Não. Porque ela tem medo ainda. Mas no suco ela já toma. Então muitas coisas, gente, é a combinação do que a gente faz. É a combinação desse alimento com o outro. É a combinação também de como você dormiu. O que eu tô investigando numa outra paciente agora? Ela tem crise quando ela come kiwi e não dorme bem. Se ela dormiu bem e come kiwi, ela não tem crise. Se ela dormiu mal e come kiwi, ela tem crise. Se ela só dormir mal, ela não tem crise. Então tem várias coisas que a gente tem que ir juntando. É um desequilíbrio que te deixa mais suscetível e depois vem a crise com qualquer outro gatilho. Ali. A Leda tinha. Agora tá usando pepino japonês, não tem. Pois é. Tá? Então é isso que a gente tem que observar, que é essa combinação. Se a gente vem com algo muito radical de nossa, não pode, eu vou ser muito sincera pra vocês. Alguns pacientes, alguns casos, vai ter que ter uma restrição mais rígida. E esse paciente tem que estar acompanhado de uma nutricionista. Não dá pra vocês verem um monte de informação na internet. Gente, tudo que a gente quiser, a gente coloca na internet. Mesmo se não for verdade. Mesmo se for achismo. Não dá pra vocês verem tudo que vocês veem na internet e tentar colocar em prática sozinhos. Principalmente quando a gente fala de alimentação. Para pra pensar, cara, você cortou todas as frutas, você não come mais fruta. Ah, mas você também é enjoada pra comer legumes, não gosta muito de legumes. Pensa na quantidade de nutriente que tá faltando pra você no seu dia a dia. E você sabe que falta de nutriente e vitamina favorece o surgimento de crises. É muito provavelmente que você tá focando errado. Na alimentação, você só tá focando em tirar. Você não tá focando em colocar. A grande maioria das pacientes que passam comigo, elas sabem. O meu primeiro passo, raramente, é pedir pra diminuir o consumo de alguma coisa. Na maioria das vezes, o meu primeiro passo é incluir. Inclua tal hábito. Inclua tal coisa no seu dia a dia. A gente já tira um monte de coisa, a gente já perde um monte de coisa por conta das crises de enxaqueca. Por que é que você vai perder o prazer de comer também? Muitas vezes sem necessidade. Muitas vezes dá pra tratar sua crise de enxaqueca sem você tirar tudo. Agora, se você tirou tudo e funcionou pra você, eu fico feliz que tenha funcionado. Mas e aí? Você vai viver sem tudo isso o resto da vida. Se você vai tirando um pouco de cada vez, testando, você vai saber o que precisa ser tirado. E aí tudo bem ficar sem uma banana ou sem um pepino. Não vai fazer tanta falta. Agora ficar sem todas as frutas? Imagina. E muitas vezes você vai descobrir lá depois de velha que não tinha necessidade. Depois de 3 anos sem comer banana, você vai comer a banana e vai falar assim: não tenho crise comendo banana mais. E na verdade nunca foi a culpa da banana. Você só tirou todas as frutas, simples assim. Esse é o grande problema. É isso que vocês precisam ponderar. Então aqui eu não tô aqui pra dizer isso é errado, isso é certo. Eu tô aqui pra mostrar o caminho que eu acho mais sensato a ser traçado. Que foi o caminho que eu tracei, que é o caminho que muitas das minhas seguidoras e das minhas pacientes estão traçando.
e estão tendo sucesso. Então pense nisso, tá bom? Vamos lá. A Tigre Aura mandou assim, ó. Quem tem enxaqueca pode tomar chá de cidreira, hortelã, erva doce com estévia. Estou seguindo você tem menos de um mês. Olha lá, o que acontece? Você pode tomar todos esses chás. Chá de cidreira, chá de hortelã, chá de erva doce. Agora, o que é estévia? Estévia é açúcar. Você pode usar essa estévia como uma transição para você tirar esse açúcar. Gente, não tem necessidade da gente colocar açúcar no chá. Fer, mas eu tomei chá com açúcar a vida inteira. Então vamos começar a reduzir a quantidade de açúcar. E esse açúcar adicionado faz sentido a gente tirar, porque é desnecessário. Tá? Então, pode tomar todos esses chás, né? Esses chás vão ser bons, cada um para uma coisa. O chá de hortelã, por exemplo, é digestivo. A cidreira também vai ser bom para acalmar teu corpo. Que mais? Pra cada tipo de chá, a gente vai ter e-book de chá, gente. Vocês vão ver, tá ficando um arraso esse e-book de chás. Então, você pode tomar os chás variados, mas sempre evitando colocar o açúcar adicionado. O açúcar adicionado, esse açúcar natural, que é a estévia, xilitol, o mel, é melhor do que, por exemplo, o açúcar de mesa, o açúcar branco? É melhor. Mas é açúcar do mesmo jeito, tá? Ali. Tem gente que já tá conseguindo tomar sem açúcar. E eu vou falar pra vocês, gente, pra mim também não foi fácil. Como que foi minha transição? Eu comecei a diminuir a quantidade de açúcar, e aí eu comecei a colocar o mel. Só que eu me apaixonei no gosto do mel, gente. Eu queria colocar mel em tudo. Eu queria colocar mel na fruta, eu queria colocar mel em tudo. E aí eu tive que cortar o mel também, porque também é muito doce, né? Hoje eu consigo tomar o chá sem açúcar. Oi, Rô! É aquela delícia tomar chá sem açúcar? Não, gente, mas é um hábito. Da mesma forma que a gente foi criada e que a gente se acostumou com o hábito do açúcar, tá? Outra coisa que eu fiz uma analogia esses dias com a minha paciente, eu acho importante eu trazer essa reflexão pra vocês. Para pra pensar, quem aí é mãe? Quem aí já é mãe? Dá um tchauzinho pra mim. Para pra pensar no seu filho, quando ele era pequenininho. O que se dava pra essa criança comer? Além do leite, né? Começou a comer. O que você começou a dar? O que você dava pra ele comer? Você dava salgadinho? Provavelmente não. Você dava alimentos industrializados? Muito provavelmente não. Antes do primeiro ano? Muito provavelmente não. Você dava açúcar pra ele? Doce? Você dava doce pro seu filho? Muito provavelmente não. Você exagerava no sal da comida dele? Não, você deixava bem mais sem sal do que com sal. Você colocava açúcar no suco dele? Acho que não. Você dava refrigerante pra ele tomar? E barra de chocolate você dava? Sorvete? Ai, meu Deus, a Deia dava bala. Doces em geral? Biscoito recheado, você dava? Gente, é isso. Por que a gente acha ali? É isso que você dava. Frutas, verduras e legumes. Não dava açúcar pra essa criança. Não dava industrializado pra essa criança. E por que quando a gente cresce, a gente pega tudo isso e faz... Vou chutar o pau. E depois a gente fala assim, ai, é muito sofrida essa vida de comer saudável. Uai, a gente fez nosso filho comer assim por quanto tempo? E ele era saudável, né? A gente precisa pensar nisso. Não é tão difícil assim, gente. E se vocês colocam na cabeça de vocês que isso é muito difícil, vocês já dão meio passo lá pra trás. Diferente de se você pensar o seguinte, eu tô fazendo isso pra melhorar minha saúde. Não é só a enxaqueca, gente. Eu tô fazendo isso pra melhorar minha saúde. Ah, Fer, mas eu não gosto de legumes. Muda o modo de preparo. Faz de um jeito diferente. Faz os legumes no forno. Capricha nas especiarias, nos temperos. Nem gosto de legumes vai ficar. Fer, eu adoro legumes, mas enjoei. Muda. Cansou de comer legumes no forno? Faz no vapor. Faz refogado. Vai variando, gente. Não torne esse processo mais dolorido e mais sofrido do que ele precisa ser. E a chave disso tá aqui, ó. Na cabeça de vocês. O processo precisa acontecer para você ter o controle da crise. Mas ele pode
ou não ser sofrido. E quem vai escolher isso é vocês. Vamos lá. Já acabou nosso tempo. Vamos ver até quando o Instagram deixa a gente ficar aqui. Aí, deixa eu ver aqui. A Adri tinha perguntado também da farinha de trigo. Se mesmo a integral é ruim. O que a gente precisa observar? Qual que é o seu objetivo em cortar a farinha de trigo? Se é por uma questão do glúten, a farinha de trigo integral também tem glúten, tá? Aí, no caso, você precisaria pegar uma farinha sem glúten. Tipo farinha de amêndoa, por exemplo. Farinha de coco, que não tem glúten, nenhuma das duas. Agora, se a sua questão é porque farinha é carboidrato refinado. A farinha de trigo também é carboidrato, mas ela, como ela é integral, ela digere mais lentamente, você vai ter um pico de insulina menor, tá? Então, nesse sentido, ela acaba sendo melhor. Agora, a questão é, por que você tá querendo cortar a farinha? Você precisa saber disso. Qual que é o seu objetivo em cortar a farinha da sua alimentação? Vamos lá. A Taninha me mandou uma mensagem linda de Dia das Mulheres. Muito obrigada, meu amor. Depois ela falou pra eu explicar sobre a cefaleia, a dor de cabeça, a cefaleia tensionária e a cefaleia cervicogênica, que a gente já explicou. E aí o Marcos falou assim: Fer, quando tem enxaqueca, meu nariz congestiona, às vezes parece que tá faltando ar e sinto frio. Gostaria de saber por que isso acontece. É a mesma resposta que eu dei no começo. O nosso cérebro é o nosso gestor de sensações, né? Então quando a gente... esqueci a palavra, gente. Ele comanda todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos. Então, quando a gente tem essa alteração, esse desequilíbrio lá, o que acontece? Ele pode se repercutir em diversas partes do nosso corpo. Uma coisa muito comum é essa sensação de membros frios. Só que olha que engraçado, ao mesmo tempo, tem muitas pacientes, e aí comenta aí pra mim vocês, eu tenho muitas pacientes que se sentem febris, sentem que estão com febre durante a crise de enxaqueca. E a enxaqueca de fato não dá febre, mas ela pode dar essas alterações de sensações sensoriais. Então você pode sentir tanto as suas extremidades, tipo mão e pé muito fria, quanto você pode sentir que você tá com febre, tá? São alterações que acontecem em decorrência das alterações neuroquímicas que acontecem no nosso cérebro, tá bom? E a Cris perguntou assim, ó: Fer, escorregar na alimentação no final de semana pode causar enxaqueca na segunda-feira? Ou seja, a alimentação incorreta do dia anterior pode ser gatilho de uma crise? Seguindo suas orientações, eu tenho conseguido ficar 16 dias sem dor. E antes estava sentindo crise 2 vezes por semana no mínimo. Olha que delícia! Fico muito feliz por você, Cris. O que acontece? Sim, pode ser gatilho. O que a gente precisa lembrar? Quando a gente fala da enxaqueca, ela tem 4 fases, certo? A primeira fase é o pródromo. Ela pode acontecer até 2 dias antes da dor de cabeça da enxaqueca se instalar. Por isso que é tão importante você fazer um diário da enxaqueca. Pode ser, então, que você tenha começado com uma dor na segunda-feira, você acordou segunda-feira já com dor, e ela tenha sido causada por algo que você comeu no sábado. Você entendeu? Daí você comeu no sábado, por exemplo, eu tenho um gatilho, deixa eu pensar, um gatilho, carne de porco. Eu tenho crise quando eu como carne de porco. Aí, teve um churrasco, teve umas costelinhas de porco, comi o resto eu fiz tudo certinho. Tinha dormido bem, tudo mais, me hidratei, mas chegou no final de semana, eu quis tomar uma cervejinha e comi aquela costelinha de porco. Logo depois que eu comi, nossa, que canseira que me deu. Acho que eu devo ter comido demais, não é possível. Me deu uma moleza, uma canseira, uma vontade de dormir o dia inteiro. Aí, depois percebi que eu tava super irritada, mas tudo bem. É só mau humorzinho mesmo que acontece, né? E aí, passei domingo meio cansada e tudo mais. Chegou segunda-feira, acordei de manhã com crise. O que era esse cansaço, essa irritabilidade, essa sede? Tudo isso é sintoma de pródromo. Então, pra gente ter certeza se o que você comeu no seu final de semana, ali, a Leda se identificando, se o que você comeu no final de semana tá influenciando na sua crise da segunda-feira, você precisa primeiro fazer o diário das suas crises. Então, você não vai fazer diário só no dia que você tem dor, você tem que fazer todos os dias. Porque se você for olhar só pra segunda-feira, imagina como é que faz a pessoa que dorme bem e acorda com crise. Ela vai falar que a culpa foi do quê? Ela não vai saber. Porque ela tem que olhar pra até 2 dias atrás. Agora, existem gatilhos imediatos, né? Que é
Pode ser assim, papum, comeu, deu crise, tá? Não necessariamente todas as crises você vai ter o pródromo, tá bom? Mas na maioria delas sim. Então é importante você fazer o diário pra identificar. Gente, acabou as dúvidas que vocês tinham me enviado no Fê Me Explica. Eu quero voltar só pra uma dúvida aqui que eu prometi que eu voltaria. Da Maria. Maria Helena mandou assim no Facebook. Fê, já li algumas matérias que existe uma relação sobre o uso de prótese de silicone com crises de enxaqueca. O que tem a dizer sobre isso, por favor? O que acontece, Maria? A gente tem a síndrome do silicone, né? O que acontece dentro dessa síndrome? A gente coloca essa prótese de silicone no nosso corpo e o nosso corpo rejeita de alguma forma essa prótese. Isso vai criar dentro do nosso corpo uma inflamação crônica. Uma inflamação crônica favorece o surgimento de crises de enxaqueca. É por isso que pode haver essa relação, sim, tá? Vai acontecer em todo mundo? Não. Na verdade, essa relação, esse processo inflamatório é uma reação a corpos estranhos. Tem mulher que tem isso, por exemplo, até com o DIU, tá? O corpo rejeita o DIU, ele vai formar um processo inflamatório por conta da colocação desse DIU e isso vai favorecer o surgimento de crises, mas depende de corpo para corpo, cada mulher vai responder de um jeito, tá? Leda perguntando da linguiça, sabe o que acontece? A linguiça é feita de carne de porco, né? A grande maioria delas. A linguiça, a carne de porco comum por si só, é um alimento rico em histamina. Lembra que a gente comentou? Que a histamina, ela pode estar relacionada com o surgimento de crises, principalmente no seu caso, que você se identificou com todos os alimentos com alta quantidade de histamina. Então, os embutidos em si, eles também têm uma quantidade elevada, um nível elevado de histamina, tá bom? E aí, a histamina, ela tem várias funções no nosso corpo, mas uma delas é a vasodilatação, que também vai estar presente, por exemplo, no vinho que vocês comentaram, na cerveja que vocês comentaram, nos queijos curados que vocês comentaram, na banana, como a gente comentou, tá bom? Então, tudo isso pode ser uma relação com a histamina, mas a gente precisa observar direitinho fazendo o diário das crises, tá bom? O diário da enxaqueca. Pra quem ainda não sabe fazer o diário, não sabe onde é que tá esse trem, quando terminar a live, vai lá na minha bio, tem uma descrição lá, é só clicar e vai aparecer pra você baixar o seu diário da enxaqueca gratuitamente, tá bom? Gente, espero que tenha dado pra tirar as dúvidas que vocês tinham me enviado, a gente conseguiu encaixar algumas que foram surgindo aqui também. O chocolate também, viu, Kaline? Também pode estar envolvido. Só que o chocolate, por que a gente tem que tomar cuidado? Falando nisso, Páscoa tá chegando, né? Vai ter receitinha pra vocês. O que a gente tem que tomar cuidado? A gente chama de chocolate, a grande maioria das vezes, aquelas marcas lá assim, que a gente compra aquelas barras comuns lá no mercado. E se a gente vai olhar no rótulo, o que é aquilo lá? É gordura e açúcar. O que menos tem é cacau, tá? Muitas vezes a gente acha que o problema é o chocolate, mas muitas vezes o problema é a quantidade de açúcar e cacau que tem. O que eu tenho observado? As pacientes que diziam pra mim, não posso comer chocolate de jeito nenhum, que começaram a consumir chocolates 70% cacau ou mais, começaram a conseguir consumir esse chocolate esporadicamente. Outra coisa que eu tenho observado, sabe aquela receita do chocolate que eu fiz já pra vocês, que tá nos meus destaques? Pois é, eu não tive até hoje o relato de uma paciente sequer que teve crise de enxaqueca consumindo aquele chocolate. Por quê? Porque aquele chocolate é 100% cacau. Quem é que pode ter crise com aquele chocolate que tá na receita lá? Quem tem uma relação muito grande com esse nível elevado de histamina, porque cacau também tem essa questão de aumentar a liberação de histamina, tá bom? Então essa pessoa que se identificou com todos aqueles alimentos que eu citei e tem crise com todos eles, essa pessoa também não vai conseguir comer aquele chocolate que eu fiz, mesmo sendo 100% cacau. Agora, se você não se identificou com todos esses alimentos, tem grande chance de você conseguir comer esse chocolate sem grandes problemas. É por isso que eu vou fazer uma receita e vou postar pra vocês antes da Páscoa, pra vocês testarem aí, ver como é que é, pra vocês não passarem a Páscoa de vocês sem o chocolatinho de vocês. Gente, espero que tenha dado pra aproveitar essa live. A gente se encontra amanhã. Amanhã tem live, então. O amendoim também eleva muito a questão da histamina, tá, Déia? O amendoim e as castanhas como um todo. Isso, vamos lembrar, gente, não quer dizer que vocês não possam consumir, tá? Só não vai consumir quem tem essa relação com a histamina, essa intolerância à histamina. Se você não é essa pessoa, não precisa excluir esses alimentos da sua vida. Vai excluir só o que é gatilho, tá bom? Gente, a gente se encontra amanhã então.
para nossa terceira parte da live de contaminação e enxaqueca. A gente vai falar um pouco de hidratante, a gente vai falar um pouco de... terminar de falar dos cosméticos, né? Vai ter cupom de desconto, então estejam ligados que amanhã a gente vem com cupom de desconto. A gente vai falar sobre produtos de limpeza e também sobre tinturas de cabelo, tá bom? Eu espero vocês então amanhã, às 8h04, para mais uma live da Fer. Um beijo muito grande e obrigada pela companhia. Tchau!